Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam e nesse vídeo a gente vai continuar conversando a respeito do cálculo de limites utilizando as suas propriedades. Esse aqui é o terceiro vídeo em que a gente aborda esse tema e o diferencial deste para os anteriores está na complexidade das funções envolvidas. Como os limites de hoje, eles são limites bonitos, mas que também precisam de muita atenção e geralmente são eles os que estão na prova, eu já conto com o teu like e tenho certeza que você vai compartilhar desse material com o teu colega. Afinal de contas, você quer também que ele aprenda a matéria. E caso você não seja ainda inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações. Outra coisa, você já faz parte da nossa comunidade no Instagram? Se você não é, não perca tempo. Por quê? Porque lá no Instagram a gente fica mais perto e fica mais fácil de eu responder as dúvidas que vocês têm. Assim, vamos parar de papo e vamos para a aula. Antes da gente calcular os limites para as funções que eu preparei para hoje, eu queria ver com vocês duas propriedades adicionais àquelas que a gente já conhece. Na verdade, a primeira delas, de certa forma, a gente até já mostrou lá no vídeo L6, dessa mesma playlist de cálculo 1, que diz o seguinte: o limite em torno do ponto A da função f de x elevada num expoente n será a mesma coisa que pegar o limite da função f de x sozinha em torno do ponto A e a esse resultado elevar na enésima potência. E o resultado seguinte, ele é um resultado complementar a essa aqui. Se a gente pensar que raiz de f de x é a mesma coisa que f de x elevado na meio, então a gente pode entender que essa propriedade 2i ela é praticamente uma extensão do que foi a propriedade i. Claro que existe uma diferença muito importante e o método de demonstração ele difere da propriedade i, porque no caso da propriedade i a gente estava falando que esse n aqui eles eram números inteiros, ao passo que 1/2 não é um número inteiro. Além disso, é possível fazer uma outra extensão dessa propriedade 2i, que é qual? Limite, quando x tende a A da raiz enésima de f de x, será a raiz enésima do limite quando x tende a A de f de x. O ponto em que se tem que prestar atenção para esse formato aqui é o seguinte: quando a gente pensa em raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ou seja, raiz em que esse n aqui ele é par, a gente precisa ter que a expressão interna ao radical, que essa expressão ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, se n é par, a gente precisa ter que o limite da f de x quando x tende a A, que isso aqui é um número positivo. Já no caso de n ser ímpar, então essa igualdade vale e não vamos ter qualquer problema. Dito isso, vamos então resolver alguns exercícios. Primeiro deles, vamos então resolver esse limite. Percebam que o que eu vou falar agora será válido para os 4 exemplos que a gente vai resolver aqui. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem algum conhecimento prévio a respeito de cálculo de limites. Se isso for verdade, então a minha sugestão será a seguinte: tome nota do enunciado do exercício, pause o vídeo, procure resolver sozinho, identifique onde estão as tuas dúvidas, onde estão as tuas inseguranças, ou então encontre a solução. E depois volta aqui e confere se está tudo certinho. Só assim você vai conseguir mensurar o quanto que você já sabe desse conteúdo. Bem, estou encarando que você está retornando aqui, que você já tentou resolver o exercício. A gente tem que calcular o limite quando x tende a A do quociente x² mais 1 menos A, que multiplica x menos A. Tudo isso dividido por x menos A. Todas as vezes que a gente tem o limite de um quociente, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: será que para essa função as propriedades dos limites, em especial a propriedade do quociente, ela é válida? Vamos verificar. O que diz a propriedade do quociente? A propriedade do quociente diz o seguinte, que o limite do quociente é o quociente dos limites. A ideia, caso essa propriedade seja válida, é podermos reescrever o limite que a gente precisa calcular aqui como sendo o quociente dos seguintes limites. Do limite, quando x tende a A, da expressão x² mais 1 menos ax menos A, dividido pelo limite, quando x tende a A, de x menos A. Para que a gente tenha uma igualdade, ou seja, para que a propriedade seja válida,
o que é necessário acontecer? É necessário que esse limite aqui do denominador não seja zero. Então, vamos calcular esse limite para ver quanto que ele vale. Limite, quando x tende a A, de x menos A. O que a gente tem aqui? Limite de uma diferença. Limite da diferença, diferença do limite. Então, isso aqui é limite da identidade em torno do A, menos o limite da constante em torno do ponto A. Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto. Limite da constante é a própria constante. A menos A, zero. Então, como o denominador aqui ele é nulo, significa que a propriedade não é válida. Então, essas duas expressões aqui, elas são distintas uma da outra. Quando acontece isso, o que a gente precisa fazer? Olhar para a função em questão e tentar entendê-la melhor, ou seja, verificar se não existe alguma outra expressão semelhante a essa, tal que, para essa outra função, as propriedades dos limites possam ser aplicadas. Então, façamos isso. Vamos explorar um pouco mais esse quociente. Então, nós temos o seguinte, que x² mais 1 menos a que multiplica x menos a dividido por x menos a. Isso aqui é o mesmo que x², 1 que multiplica x, x, menos a que multiplica x menos ax, aqui menos a e aqui embaixo x menos a. Agora, note o seguinte, se nós olharmos para as duas últimas parcelas, para essas aqui, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que ambas possuem o termo a em comum. Se o termo a é comum a ambas as parcelas, então a gente pode colocar ele em evidência. Agora repare, o mesmo acontece com as duas primeiras parcelas. Por quê? Porque em ambas a gente tem o fator x em comum. Então, para as duas primeiras parcelas, a gente pode colocar o x em evidência. Se fizermos isso, a gente fica com o quê? Para as duas primeiras parcelas, então, colocando o x em evidência, resulta que x multiplica a soma de x mais 1. Percebam, x vezes x retorna o x², x vezes 1 retornamos ao x. Agora, nas duas últimas parcelas, eu vou colocar o menos a em evidência. Colocando o menos a em evidência, a gente fica com x mais 1. Por quê? Menos a vezes x, menos ax. Menos a vezes 1, menos a. E aqui embaixo, o mesmo x menos a. Agora, observe que o que nós temos? Nós temos essa parcela aqui, x mais 1, comum a esses dois termos. Se essa parcela x mais 1 ela é comum a esses dois termos, a gente pode colocar essa parcela em evidência. Colocando em evidência o x mais 1, a gente fica com o quê? Se a gente pega dessa primeira parcela e coloca o x mais 1 em evidência, sobra só o x. Já nesse segundo termo, se a gente coloca o x mais 1 em evidência, sobra só o menos a. E aqui embaixo a gente tinha x menos a. Percebam que a gente está calculando o limite da função em torno do a. Ou seja, a gente está calculando o limite da função para os vizinhos do elemento a. Se eu estou calculando um limite em torno do ponto a, o único valor que x não vai assumir é o próprio a. Logo, eu tenho certeza que o x ele é diferente de a. Como x é diferente de a, x menos a vai ser diferente de zero. Como é diferente de zero, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por essa expressão. Ou seja, eu posso simplificar esse x menos a no numerador pelo x menos a que está no denominador. Quando a gente faz isso, o que sobra? Sobra a função x mais 1. Então, o limite, quando x tende a A, da expressão x² mais 1 menos ax menos a sobre x menos a, é a mesma coisa que calcularmos o limite quando x tende a A para essa expressão x mais 1. Agora, o que nós temos aqui? Limite da soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, isso aqui é o limite da identidade em torno do a mais o limite da constante em torno do a.
Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto. Limite da constante, própria constante. Então, o limite que a gente está procurando existe e vale A mais 1. Me diga, você acertou? Eu espero que sim. Agora, vamos ver como você se sai no próximo exemplo. Observem que aqui, novamente, nós temos o limite de um quociente. Sempre que a gente tem um quociente, então, a primeira ideia que a gente tem é: vamos utilizar a propriedade que limite do quociente é o quociente dos limites. Ou seja, a nossa vontade é que isso seja o mesmo que o limite de quando x tende a zero da expressão raiz de x mais 2 menos raiz de 2, e aqui embaixo o limite quando x tende a zero da função identidade. Agora, não é difícil a gente perceber que o limite quando x tende a zero da função identidade é o quê? Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto. Ou seja, como o limite do denominador ele é nulo, significa que essa propriedade ela não é válida. Se essa propriedade ela não é válida, o que nós precisamos fazer? A gente precisa, como primeira alternativa, investigar a expressão de f de x para verificar se por um acaso a gente não consegue reescrevê-la na forma de uma outra em que, para essa nova função, as propriedades dos limites possam ser aplicadas. Então, façamos isso. A gente está falando do quê? Da função raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2, tudo isso sobre x. Não existe uma única maneira da gente encontrar uma função semelhante a uma função dada. Existem estratégias, um caminho que muitas vezes funciona quando a gente tem uma soma ou uma subtração de parcelas que envolvem raízes. Pode ser como aqui, as duas parcelas envolvendo raízes, ou poderia ser apenas uma. Uma estratégia que muitas vezes funciona é lembrar o seguinte, que o que nós temos aqui é a mesma coisa do que esse quociente multiplicado por 1. Nesse momento, você deve estar quase que irritado comigo dizer: mas Cláudia, isso é chover no molhado, ou seja, não acrescentou coisa nenhuma. E nesse momento, o que eu tenho para dizer para vocês é: não perca a fé. Vamos pensar o seguinte, o que a gente sabe sobre 1? 1 ele é um resultado que a gente obtém sempre que a gente divide duas parcelas iguais. Então, eu até já coloquei aqui o traço do quociente que a gente vai dividir duas parcelas iguais. Para quê? Para que esse valor seja exatamente o 1. O que a gente quer é encontrar uma expressão equivalente. A gente não quer alterar os valores dessa expressão. A gente não quer alterar os valores, os resultados que essa expressão gera. Um caminho que normalmente funciona quando a gente tem, seja no numerador, seja no denominador, somas ou diferenças envolvendo radicais, multiplicar por uma expressão cujos termos são os mesmos que a gente tinha, mas com o sinal invertido. Ao invés da subtração aqui, a gente considera a soma. E reparem, como a gente quer que isso seja 1, eu preciso multiplicar tanto no numerador quanto no denominador por essa expressão. Agora, nós precisamos fazer as contas. Isso aqui vai ser o quê? Será, no numerador, o produto da raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2 por raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. E no denominador, nós vamos ter x que multiplica raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Então, vamos lá. Raiz de x mais 2 vezes raiz de x mais 2 é raiz de x mais 2 elevado ao quadrado. Agora, raiz de x mais 2 mais raiz de 2 fica raiz de x mais 2, que multiplica raiz de 2. Aqui, menos raiz de 2 vezes raiz de x mais 2 vai ficar menos raiz de 2, raiz de x mais 2. E mais com menos fica menos raiz de 2 ao quadrado. Já o denominador eu vou deixar indicado por enquanto assim: x que multiplica raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Percebam que esses termos aqui, eles são opostos um ao outro. Portanto, eles se cancelam. Isso significa que a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de x mais 2 elevado ao quadrado. Sobra só
x mais 2. Aqui tem o menos, raiz quadrada com 2, cancela, então fica menos 2. E no denominador fica x que multiplica raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Agora, note que o 2 positivo com o 2 negativo também simplifica. Portanto, nos resta a expressão x, que divide por x multiplicado por raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Como a gente está calculando um limite em torno do zero, é porque a gente está considerando os valores de x próximos de zero, mas não nulos. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Quando eu faço isso, o que acontece? Então, o que a gente tem? A gente tem que o limite, quando x tende a zero, de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, a gente está dizendo que isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando x tende a zero, de quem? De 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Ou seja, a gente quer agora que, para essa nova função aqui, as propriedades dos limites possam ser utilizadas. Se eu tenho aqui um quociente, então a propriedade que vai nos interessar é limite do quociente, quociente dos limites. Ou seja, limite, quando x tende a zero, da constante 1, e no denominador limite, quando x tende a zero, de quem? De x mais 2 mais raiz de 2. Limite da constante, que é o que nós temos no numerador, é a própria constante. No denominador, nós temos o limite de uma soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, a gente fica com o limite, quando x tende a zero, de raiz quadrada de x mais 2, mais limite, quando x tende a zero, de raiz de 2. Isso aqui vai ser o quê? 1. Limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de uma expressão. Note que essa propriedade 2 fala justamente disso. Limite da raiz quadrada de uma função vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do limite da função, desde que, naturalmente, essa expressão que está aqui no interior, ela seja positiva. Então, vamos ver. Isso aqui vai ser raiz quadrada do limite, quando x tende a zero, de x mais 2. E aqui, a gente tem o limite de uma constante. Limite da constante é a própria constante. Aqui nós temos, então, a constante 1, e no denominador nós temos a raiz quadrada de um limite. Que limite é esse? Limite da soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, aqui dentro da raiz vai ficar limite quando x tende a zero para a função identidade, mais o limite quando x tende a zero da constante 2. E aqui fora tem mais o raiz de 2. Isso aqui vai ser o quê? Será a raiz quadrada de quem? Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto. Então, como o ponto em questão é zero, limite da identidade em torno do zero é o zero. Mais limite da constante é a própria constante. E aqui, mais raiz de 2. Então, a gente fica com 1 que divide. 0 mais 2 é 2. Então, a gente tem aqui raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Isso é 2 vezes raiz quadrada de 2. Podemos deixar assim? Podemos. Então, o que a gente fez? A gente encontrou o limite dessa expressão. Só que a gente encontrou o limite dessa expressão depois da gente ter determinado uma função equivalente a ela. Muito difícil? Fácil? O que vocês estão achando? Quem tentou fazer sozinho conseguiu? Nessa mesma linha de raízes e tudo mais, temos uma outra função. Limite, quando h tende a menos 4, do quociente raiz quadrada de 2, que multiplica h ao quadrado menos 8, mais h, tudo isso dividido por h mais 4. O raciocínio que a gente utiliza é mais ou menos o mesmo sempre. Tem o limite de um quociente, primeira coisa que a gente faz é verificar se a gente não pode utilizar a propriedade do quociente. A propriedade do quociente, ela diz o quê? Que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, a gente tem que verificar se essa propriedade é válida, ou seja, se o limite quando h tende a menos 4 da expressão raiz quadrada de 2, que multiplica h ao quadrado menos 8, mais h,
dividido por limite quando h tende a menos 4 dessa expressão h mais 4. Na verdade, a gente está interessado em saber quanto que vale o limite do denominador, porque é ele que diz se a gente pode ou não usar a propriedade do quociente. Então, limite quando h tende a menos 4 dessa soma aqui vai ser o quê? Limite da soma, soma dos limites. Então, é limite quando h tende a menos 4 da função h mais o limite quando h tende a menos 4 da constante 4. Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto, mais limite da constante, a própria constante. 4 positivo somado de 4 negativo é 0. Como o limite do denominador é nulo, a propriedade não é válida. Como a propriedade não é válida, a gente precisa encontrar uma outra função semelhante a essa em que as propriedades dos limites elas funcionem. Então vejamos, temos que raiz quadrada de 2h² menos 8 mais h sobre h mais 4, isso aqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que h que soma a raiz quadrada de 2h² menos 8. Tudo isso dividido por h mais 4. Por que, Cláudia, você fez isso? Porque eu quis, basicamente. Não precisava. E qual foi a minha ideia por trás disso? Foi tentar usar aquela estratégia que a gente mencionou no exemplo anterior, de multiplicar toda a minha função por 1. Só que não o 1 como a gente encontra por aí. O 1 escrito como sendo a divisão de dois termos iguais. E que termos seriam esses? Se aqui eu tinha h mais raiz de alguma coisa, então eu vou considerar h menos essa raiz. 1 multiplicado por qualquer termo continua sendo esse termo. Então, eu não estou alterando a expressão. Isso é muito importante. Uma vez que a gente se propôs a fazer esses produtos, façamos os cálculos. A gente vai ficar, então, com o quê? No numerador, a gente vai ficar com h mais raiz quadrada de 2h² menos 8, que multiplica h menos a raiz quadrada de 2, que multiplica h² menos 8. E embaixo, a gente fica com o produto de h mais 4 por h menos essa expressão aqui. Agora, fazendo a distributividade, a gente fica com o quê? h que multiplica h, h². h que multiplica essa raiz negativa vai ficar menos h vezes a raiz de 2h² menos 8. Essa raiz de 2 vezes h² menos 8 vezes h vai ficar mais h que multiplica essa raiz. E, finalmente, mais vezes menos é menos. Então, raiz quadrada de 2 vezes h² menos 8, que multiplica raiz quadrada de 2 vezes h menos 8, é o quê? É a raiz quadrada de 2h² menos 8, isso aqui elevado ao quadrado. E no denominador continuamos com o h mais 4, que multiplica h menos raiz quadrada de 2, que multiplica h² menos 8. Percebam que a gente tem algumas simplificações para fazer. Esses dois termos centrais aqui, eles têm o mesmo valor em módulo, mas com sinais distintos. Então, significa que, ao somar ele, a gente obtém o elemento neutro, que é o zero. Então, eles desaparecem. Adicionalmente, aqui a gente tem a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, também eu posso simplificar. Neste caso, a gente fica então com h² menos 2, que multiplica h² menos 8. E no denominador, permanece a mesma história de h mais 4, que multiplica h menos raiz quadrada de 2 vezes h² menos 8. Aqui no numerador, nós ficamos com h² menos 2h² mais 16. 2 vezes menos 8 menos 16, com menos da frente, mais. E aqui embaixo, a gente fica com h mais 4, que multiplica h menos raiz quadrada de 2 vezes h² menos 8. h² menos 2h² fica menos h². Então, aqui a gente tem 16 menos h². E no denominador temos h mais 4, que multiplica
h menos raiz quadrada de 2 vezes h ao quadrado menos 8. Isso significa o quê? Isso significa que 2 vezes h ao quadrado menos 8, quando a gente extrai a raiz quadrada disso, mais h dividido por h mais 4, que era a nossa expressão original, que isso aqui é o mesmo que a gente acabou de encontrar aqui. No numerador, 16 menos h ao quadrado, isso aqui é o mesmo que 4 mais h, que multiplica 4 menos h. E no denominador, nós temos h mais 4 vezes h menos raiz quadrada de 2 vezes h ao quadrado menos 8. 4 mais h e h mais 4 é a mesma coisa. Então, eu posso dividir um termo pelo outro. E também por que eu sei que eu posso dividir? Porque eu sei que essa soma não é nula. E por que eu sei que essa soma não é nula? Como a gente está calculando o limite em torno do menos 4, isso nos garante que o h com certeza será diferente de menos 4. E como h é diferente de menos 4, eu tenho certeza que 4 menos h será diferente de 0. Então, operação válida. Isso significa que a gente encontrou o quê? A gente encontrou que a nossa expressão, a nossa função original, ela é equivalente a quem? Ao quociente de 4 menos h por h menos raiz quadrada de 2, que multiplica h ao quadrado menos 8. O que a gente vai fazer com essa expressão? A gente vai calcular o limite. Então, tem que o limite, quando h tende a menos 4, para essa função original, raiz quadrada de 2, h ao quadrado menos 8, tudo isso mais h, sobre h mais 4, que esse limite produz a mesma resposta que esse outro. Limite, quando h tende a menos 4, de 4 menos h, e aqui embaixo, h menos raiz quadrada de 2h ao quadrado menos 8. Se para essa expressão as propriedades dos limites elas são válidas, então é porque o que a gente tem aqui é o mesmo que o quê? Que o quociente entre o limite quando h tende a menos 4 de 4 menos h sobre o limite quando h tende a menos 4 de quem? De h menos raiz quadrada de 2, que multiplica h ao quadrado menos 8. Agora, no numerador, o que a gente tem? Limite de uma diferença. Limite da diferença, diferença dos limites. Então, a gente fica com o limite quando h tende a menos 4 da constante 4, menos o limite quando h tende a menos 4 da identidade. E já no denominador, a gente também tem uma diferença. Então, limite quando h tende a menos 4 de h menos o limite quando h tende a menos 4 dessa raiz aqui, 2 vezes h ao quadrado menos 8. Limite da constante, própria constante. Então, o limite do 4 vai ser 4, menos o limite da identidade em torno do ponto. Limite da identidade em torno do ponto, próprio ponto. Então, aqui, menos 4. No denominador, novamente, a gente tem limite da identidade em torno de um ponto. Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto, menos limite da raiz quadrada é a raiz quadrada dos limites. Então, é a raiz quadrada, o limite quando h tende a menos 4 do 2, vezes o limite quando h tende a menos 4 de quem? Dessa expressão h ao quadrado menos 8. Se vocês forem fazendo os cálculos e usando as propriedades, vocês vão encontrar no numerador 8 e no denominador menos 4 menos a raiz quadrada de quem? De 2 vezes que multiplica 8. 8 que divide. Agora vamos olhar quanto vale aqui dentro da raiz. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, aqui embaixo a gente tem menos 4 somado de menos 4. Menos 4 somado de menos 4 é menos 8. 8 dividido por menos 8 é menos 1. Então, esse limite aqui, esse é um limite que existe e mais do que isso, a resposta vale menos 1. Para encerrar esse vídeo, eu quero propor a vocês um desafio. Eu quero que vocês procurem resolver o limite quando x tende para 4 do seguinte quociente: 3 menos raiz quadrada de 5 mais x dividido por 1 menos raiz quadrada de 5 menos x. Que estratégia você vai utilizar para resolver esse limite? Será que para essa função a propriedade do quociente ela é válida? Se ela não for, qual é a estratégia que você vai utilizar?
para encontrar a função equivalente a essa aqui. A resposta a esse desafio estará lá na playlist sinalizada como sendo o desafio 2 da playlist de cálculo 1. Quero que você resolva e escreva para mim aqui embaixo nos comentários se esse limite existe ou não e, no caso dele existir, quanto que ele vale. Por esse vídeo é só, um abraço e até o próximo!